Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e fazendo com que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós começamos a falar sobre como a vida do cristão neste mundo, ela é difícil. Por conta das perseguições, por causa do ódio que o mundo tem por todos aqueles que amam a palavra de Deus. Nós lemos o Evangelho de João, capítulo 17, o verso de número 14, que diz assim: e o mundo os odiou. Nós falamos que o mundo realmente, ele odeia todos aqueles que andam segundo a palavra de Deus, que professam a sua fé e o seu amor em Jesus Cristo. Mas nós temos da parte de Jesus Cristo algumas garantias que fortalecem a nossa fé e que nos dão garantias de que nós venceremos este mundo. Nós falamos a respeito da autoridade que Jesus Cristo tem sobre toda a carne. Nós falamos que Jesus Cristo ainda intercede por todos os seus santos. Nós falamos que nós somos pertencentes a Cristo, porque Deus assim nos deu a Ele. Nós falamos da palavra que nós temos da parte de Deus, a palavra santa que não passa. E nós temos também a garantia de que nós não somos desse mundo, somos apenas peregrinos. E hoje nós daremos continuidade e falaremos de outras garantias que fazem com que nós nos fortaleçamos e sigamos juntos com Cristo, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Vamos ver quais são essas garantias no Evangelho de João, capítulo 17, o verso no 14. Jesus diz que o mundo nos odeia porque nós temos a sua palavra, porque nós somos e amamos ao seu nome e porque nós não pertencemos a este mundo. Por isso o mundo nos odeia. No entanto, nós temos a garantia de que Deus está conosco. Lá no verso número 16, Jesus fala que nós não somos desse mundo, assim como Ele não é. Diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus mostra que nós não pertencemos a este mundo, que nós pertencemos a um outro plano, a um outro local, a um outro reino. A nossa pátria é a celestial. E Jesus fala lá no verso número 11 que nós não somos deste mundo, mas Ele pede que Deus assim nos guarde, que Deus nos proteja neste mundo, dizendo assim, verso 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ou seja, nós que não somos deste mundo, somos também protegidos, guardados pelo próprio Deus. Lembrando o que o apóstolo Paulo disse em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Do que nós vamos ter medo? Do que nós vamos ter que temer? Nós estamos na presença de Deus, guardados por Deus, protegidos por Deus. E esta é a confiança que nós devemos ter. Mesmo que o mundo seja hostil, nós estamos guardados pelo Senhor, protegidos pela mão poderosa do nosso Deus. Nós também, às vezes, não só fisicamente nós somos hostilizados, mas nós somos também atacados, a nossa alma, com o pecado. E às vezes nós vemos o pecado nos cercando, e talvez tantas tentações, e nós pensamos: como que eu posso escapar disso? Se nós pensarmos na nossa própria força, na nossa capacidade, nós não escapamos. Mas Jesus nos dá uma garantia de que Ele também nos socorre, até mesmo nas tentações.
Diz assim, lá no Evangelho de João, capítulo 17, o verso número 17, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados por Deus, guardados por Deus na sua palavra. E quanto mais nós colocamos o nosso coração na palavra de Deus, mais nós nos distanciamos do pecado. Lá o salmista já dizia: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa é a garantia de que Deus nos santifica pela sua palavra, de que Deus nos guarda pela sua palavra, nos guarda do pecado, nos guarda de cometermos a transgressão que prejudica, que mancha, que macula a nossa alma. E mesmo se nós pecarmos, e que nós pecamos porque nós somos pecadores, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós vemos mais garantias aqui no capítulo 17 de João, que para nós enfrentarmos o ódio do mundo, que é, verso número 21, a nossa união com Deus, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma das coisas que nós observamos é que nós buscamos ser um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Esse versículo fala da nossa união, e fala da nossa união tanto com o Senhor Jesus Cristo e a nossa união uns com os outros. Sim, nós irmãos, crentes, unidos, fortalecendo-nos, abençoando-nos mutuamente, e nós unidos com Cristo, unidos na sua morte, unidos na sua ressurreição, unidos na sua glória. Essa é a certeza que nós devemos ter como cristãos, a garantia de que nós vamos enfrentar o mundo e estarmos unidos com a igreja e unidos com o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Nós temos mais garantias nesse texto que diz assim, verso de número 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A garantia do amor de Deus. Deus nos ama. Jesus fala, para que o amor com que me amaste, o amor com que o Pai amou o Filho, esse amor esteja em nós. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? E ele fala que não é altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem as potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus nos amou e nós estamos unidos neste amor, guardados, mantidos neste amor. Esta é uma garantia que nós temos de que Deus nos ama. E nesse mesmo versículo 26, nós temos a garantia da presença de Cristo, para que eu neles esteja. Jesus nos garante a sua presença nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de dificuldade. O Senhor Jesus está presente. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, falando sobre o espinho na carne, ele diz que é nas dificuldades, nas tribulações, que ele sente alegria. Por quê? Porque quando ele está enfraquecido, ele vê repousar sobre si a graça, a força do nosso Deus. Ou seja, quando nós pensamos que estamos sozinhos, desamparados, nós não estamos, porque Cristo está conosco. O Espírito Santo habita em nós
está conosco sempre. E é a sua graça que nos fortalece, nos abençoa, nos guarda em todo e em qualquer momento. Irmãos, este mundo pode nos trazer, sim, dificuldades, problemas, empecilhos, mas a graça de Deus, a presença de Deus, as promessas de Deus em nossa vida nos dão muito mais força, muito mais ânimo, e as dificuldades desse mundo não são capazes de barrar a grandeza e o poder de Deus operando em nossa vida. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo com a sua graça a cada dia. Vamos orar. Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Sabemos, Santo Deus, que o mundo ele é hostil para aqueles que amam a Tua palavra, para aqueles que querem viver segundo o Teu santo e bendito querer. Mas nós temos a certeza de que o Senhor nos ampara, de que o Senhor nos dá muito mais garantias, muito mais força, muito mais ânimo, para que nós possamos viver neste mundo de uma maneira que venha glorificar o Teu nome. Que nós, Santo Deus, tenhamos a fé suficiente para deixarmos de olhar para as dificuldades, para os problemas, para as perseguições, para as hostilidades, e possamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, possamos olhar para as garantias que o Senhor nos dá e para a certeza da vitória e a conquista da vida eterna que o Senhor tem nos garantido. Esta, Senhor, é a oração que nós fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.